Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. Olá, você que nos acompanha no canal do YouTube do Jornal O Comércio, seja muito bem-vindo para mais uma entrevista que o Grupo Verde Vale de Comunicação, no projeto Eleições 2024, faz nesta manhã. E temos hoje como convidado aqui nos estúdios do Grupo Verde Vale de Comunicação o Dr. Ari Carneiro Júnior, mais conhecido como Dr. Ari, ele que é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que tem o número 45 na urna. Vai conversar conosco hoje. Dr. Ari, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Eduardo, muito bom dia aos ouvintes da nossa FM Verde Vale, Jornal Comércio. Jornal Comércio, né? Portal Vevale. Exatamente. É um prazer muito grande poder estar aqui para conversar com todos e podemos estar colocando aquelas que são as nossas propostas e a nossa visão sobre a administração pública do município de União da Vitória. Muito bem, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, explicar algumas regras para os nossos ouvintes, para os telespectadores, para toda a nossa audiência. Serão 45 minutos de conversa com 2 minutos de considerações finais, dos quais 15 minutos, os 15 minutos iniciais de pergunta e resposta serão retransmitidos na FM Verde Vale nos próximos dias, que será divulgado amplamente aqui para toda a nossa audiência. Esses 15 minutos iniciais têm tolerância de mais 1 minuto para a conclusão da resposta final e também reproduziremos essa parte dessas entrevistas nas páginas do Jornal O Comércio. Jornal O Comércio, que completou 93 anos agora, nesse ano de 2024, doutor. E como fazemos em todas as eleições, abrimos aqui nossos espaços nos veículos para ajudar a nossa audiência, nosso ouvinte, nosso leitor, para quem nos acompanha na internet também, possa votar de uma forma mais consciente, de uma forma mais concreta no dia da eleição. Então, trazê-los aqui, né, os candidatos a prefeito e a prefeita em União da Vitória, os candidatos a prefeito em Porto União e também os demais municípios aqui da região, é o que sempre fazemos aqui nesse período eleitoral para ajudar a nossa audiência a votar melhor, doutor. Essa é a ideia. E como sabemos que muitos dos nossos ouvintes, leitores, internautas não conhecem muito bem os candidatos, fazemos com o maior prazer essa rodada de conversa, essa batina aqui nos nossos estúdios. Vou pedir para a produção ficar atenta aqui para colocar o nosso cronômetro na tela, mas antes eu vou fazer a introdução aqui. Quem é o Dr. Ari Carneiro, ainda para quem não conhece? Ari Carneiro Júnior é médico, ginecologista e obstetra, agricultor, pecuarista e empresário, foi presidente do Rotary Clube Porto União, União da Vitória, governador do Rotary Internacional, Distrito 4740, é isso, doutor? Perfeito. Integrou diretorias de vários clubes sociais das cidades e foi presidente da Associação Atlética Iguaçu. Foi prefeito do município vizinho de Porto União no período de 1989 a 1992, presidente da Federação de Associações dos Municípios do Estado de Santa Catarina, a FECAM, secretário de Saúde de União da Vitória e também diretor da 6ª Regional de Saúde por 3 vezes. Esse é Ari Carneiro Júnior. Quem é o Ari Carneiro Júnior, para quem ainda não conhece, doutor? É um médico, né? um bicho do mato, ou seja, nascemos aqui há 72 anos atrás e vivemos em nossa comunidade, só saímos para fazer o curso de graduação quando fizemos a faculdade de medicina, posteriormente retornamos. Somos gente como a gente e filho da terra, 6ª geração de nossa família aqui. Constituí família, constituímos eu e minha esposa Magali, uma família maravilhosa, com 2 filhos, que também trabalham e atuam aqui como médicos também, né? Minha filha é ginecologista obstetra, meu filho é anestesista, temos 2 netinhos, um netinho e uma netinha, e vivemos a nossa vida normal aqui em União da Vitória, Porto União, União da Vitória, nessas cidades, esse recanto maravilhoso.
Muito bem, doutor. Vamos às perguntas, então. Por favor, produção, cronômetro na tela. Doutor, qual é, na sua opinião, o ponto de destaque do seu plano de governo? Aquele que, digamos, seja o objetivo maior de um possível mandato seu, caso seja eleito. Nós vemos que não poderia ser de uma forma diferente que não fosse a nossa visão em termos de saúde pública. Nós observamos de que temos que avançar muito no município de União da Vitória em termos de qualidade, em termos de oferta de atendimento à nossa população. A rede básica que se mantém e que se deve sempre ser ampliada, ela deve estar bem estruturada, principalmente tendo capacitação para os profissionais, para nós termos um atendimento mais humanizado com as pessoas, fazer com que os prédios públicos que tenham atenção às unidades básicas de saúde, bem como a UPA, que tem em União da Vitória, tenham sempre manutenções periódicas e avanços com tecnologia, mas é fundamental de que essa soma da qualificação dos profissionais, que, diga-se de passagem, os funcionários da Prefeitura Municipal de União da Vitória da área de saúde são extraordinários, né? Nós temos que oportunizá-los a ter cada vez mais capacitação, ter um plano de cargos e salários efetivos em termos de melhorias para eles, e eles, com as unidades bem aparelhadas, nós vamos atender aquele que é o principal alvo, que é o cidadão e a cidadã com um bom atendimento. Nós sabemos que ao município compete a atenção primária à saúde na rede SUS, mas quando você passa para o atendimento na parte secundária e terciária, que seria parte extensivas a hospitais, parte extensivas a atendimento à urgência e emergência, aí já entra o Estado, entra o governo federal. Para isso, você conseguir ter mais cirurgias eletivas em nossa comunidade, fazer com que haja motivação para as casas e os hospitais de nosso município possam fazer uma atenção melhor, com maior resolutividade, é um objetivo muito amplo e muito claro para nós, e nós buscarmos essas melhorias, atuando nas CIBs, nas CITES, para que a gente consiga colocar dentro desse processo, que são as comissões da saúde, elas devem ser colocados pelo município esses pleitos para a gente avançar. Então, doutor, é fato dizer que a sua principal atenção deverá ser a saúde? Indiscutivelmente. É claro que nós temos, dentro do ELAN de prioridades, nós observamos, por exemplo, que hoje carece muito para a União da Vitória a necessidade de se fazer a pavimentação de muitas ruas, em função de que muita poeira ainda se tem para o morador e a moradora. Você tem uma malha urbana bem frágil, que hoje está implantada em União da Vitória, mas não só na área urbana. Se nós formos olhar a malha rural, essa está numa situação tão dificultada, tão mal atendida, que é muito claro isso. Então, quem anda no interior, quem tem o trabalho no interior, essas pessoas, elas têm a necessidade fundamental para permanecerem lá, de ter boa acessibilidade. E hoje, infelizmente, a malha viária rural do município de União da Vitória carece muito de uma melhoria. Então, são focos assim bem importantes que se tem que ter como forma administrativa em termos de prioridade emergencial. Ótimo. Doutor, falando um pouco sobre a sua equipe de governo, né? As suas escolhas para o secretariado serão técnicas? Como administrar a escolha tendo também que atender aos partidos coligados? É impossível fazer apenas escolhas técnicas tendo que agradar os partidos políticos? Bom, uma coisa é muito importante, né? Para qualquer gestor público, a melhor pessoa, o melhor colaborador que pode estar junto com ele seria a pessoa que tivesse o perfil técnico e político, mas sempre prevalecendo o técnico, principalmente em certas áreas que não podem ser diferentes. Por exemplo, a área de saúde, a área de educação, a área de cultura,
a área administrativa do município, são locais que tem que ter eminentemente o técnico, se possível, junto com a parte política agregada. Agora, em relação a atender às coligações, eu penso da seguinte maneira: nós tivemos uma coligação onde estão 5 partidos políticos imbuídos nesse processo, e temos mais o apoio de um 6º partido político, aonde nenhum deles em nenhum momento nos fez cobrança, quer seja o partido do nosso candidato a vice-prefeito, o Claudemir, o Toco. Em momento nenhum se houve qualquer tipo de imposição para se fazer a composição de um futuro governo. É claro, é evidente que nós vamos buscar dentro dos quadros desses partidos pessoas técnicas, primeiro, perfil técnico, e, se possível, com o componente político, para nós podermos fazer uma boa administração para a União da Vitória. Muito bem. Doutor, seguindo aqui a nossa pauta, quais são, na sua visão, os principais gargalos da área da saúde em União da Vitória? O senhor já respondeu em partes aqui, mas a gente continua na pauta. Em quais bairros o senhor investiria mais? Aqueles em que a oferta do serviço, né, prestado na área da saúde é menor do que a demanda. O senhor já tem essa visão, esse diagnóstico? Nós sabemos que o maior distrito do município de União da Vitória é o distrito de São Cristóvão, onde habitam aí milhares de pessoas, onde tem uma demanda bastante grande. Então é de fundamental importância, isso nós já o fizemos como somos secretário municipal de saúde de União da Vitória no período da pandemia. Nós fizemos a extensão do atendimento da unidade básica de saúde para o atendimento noturno, onde íamos até as 22 horas com atendimento. Então, isso é fundamental para que se tenha a diminuição de acessos à UPA de uma forma desnecessária. Ou seja, aquelas pessoas que eventualmente poderiam ter a resolutividade exclusivamente no ambulatório, eles à noite, eventualmente, se não tem um atendimento estendido nesses postos de saúde, eles vão vir parar na UPA, aí tirando a necessidade, muitas vezes, emergencial daquela pessoa que está procurando ou buscando a UPA pela real urgência. Então nós temos que ver a demanda de todos os bairros, né, para que a gente possa avaliar o que está sendo feito hoje no atendimento primário à saúde, na unidade básica, qual está sendo essa resolutividade, de que forma melhorar, ou seja, capacitando os funcionários, fazendo com que eles tenham o viés de um atendimento extremamente humanizado, né? Nós não vamos abrir mão nunca da humanização do atendimento ao cidadão e à cidadã. Com isso, nós melhorando o atendimento básico, nós vamos diminuir o acesso das pessoas à UPA, deixando ela para estar com uma equipe capacitada para o atendimento de urgência e emergência, eles poderem estar com uma forma mais leve de poderem atender, ou seja, uma demanda menor para não ter uma sobrecarga como hoje existe dentro da UPA de União da Vitória. Mas doutor, me permita uma extra aqui. Essa sua experiência pela 6ª Regional e até como secretário de saúde do município dá uma visão um pouco mais ampla desse processo todo de saúde, né? Como o senhor falou, tem obrigações que são do governo federal, do governo estadual e do município. Isso lhe dá uma bagagem, assim, uma capacidade maior de entender como funciona, né? Com certeza, porque em função de há 47 anos eu ser médico, eu participei desde o início da formação das NOAs, das AIs, da AI, enfim, de como todo foi construído o Sistema Único de Saúde. Então, desde o seu início, eu participei dos locais de discussão, dos fóruns de desenvolvimento para se criar o Sistema Único de Saúde. Ele tem muitas falhas, é evidente, mas ele é o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? Só que tem situações para o cidadão ou cidadã que eventualmente está aqui em União da Vitória. Ainda ontem eu estava falando com uma senhora que estava sendo deslocada para fazer uma cirurgia de laqueadura em Campo Largo, porque é o Estado quem faz o atendimento hospitalar, cirúrgico e tal.
mas, poxa, é um procedimento de um baixíssimo custo, onde se pode ter a resolutividade aqui em União da Vitória. Então você tem que buscar alternativas, conversar com a Secretaria Estadual de Saúde, demonstrar a ela de que o município de União da Vitória tem hospitais capacitados, tem profissionais capacitados que podem fazer essa resolutividade aqui, diminuindo a fila daqueles que eventualmente têm que ser feitas cirurgias fora. Campo Largo, Curitiba, que é o local onde são direcionados os nossos pacientes para atendimento secundário e terciário. Então, essa visão é que você tem que administrar, diminuindo o número de pessoas que vão. Continuarão indo sim, mas que vão aqueles casos que aqui não se tem a resolutividade. Então é nesse foco que o gestor municipal ele tem que ter a visão e tem que interferir junto ao governo do estado e junto ao governo federal para melhorar a resolutividade local ou regional, até diria, né? Porque a União da Vitória é um polo regional. Muito bem. Doutor, seguindo a nossa pauta, a pergunta seguinte é sobre a educação. O município de União da Vitória está bem atendido no que diz respeito à educação? Temos aqui boas escolas, a infraestrutura educacional é satisfatória na sua opinião, candidato? O município de União da Vitória, ele conta com um número de escolas e CMEs que atendem a população. Porém, a educação ela sofre com a falta de infraestrutura em oferecer conforto maior para os professores e para os alunos. Falta, na minha visão, tá, também uma valorização e uma continuado aprimoramento do quadro de funcionários da educação de União da Vitória. Então, nosso pensamento é aquilo que eu fiz lá em 1992, por exemplo. Nós criamos o Conselho Municipal de Educação em Porto União, quando estava como prefeito lá. União da Vitória ainda, pasme, nós estamos em 2024, não tem o Conselho Municipal de Educação. Quer dizer, como se faz essa gestão, ainda não entendi, pelo menos dentro da nossa visão. Cumprir o plano de cargos, salários e carreira com a remuneração aos profissionais de educação cada vez melhor, também é uma visão, porque você só vai ter uma boa educação à medida que você tenha um professor bem qualificado e que esteja suficientemente remunerado, porque a carga no seu trabalho é de um desgaste muito grande. Então isso, na minha visão, é fundamental. Então dar uma continuidade de formação para os professores, para que eles possam cada vez melhorar o seu atendimento, é importantíssimo. Implantar, por exemplo, um sistema que eu tenho observado e tenho ouvido até nas redes sociais, um sistema de manutenção para as escolas, para os prédios escolares, né? Uma manutenção continuada, fazendo pequenos reparos, fazendo limpeza de pátios, roçadas, os consertos pontuais que possam vir melhorar o atendimento para o aluno, mas também dar um conforto maior ao educador, ao professor. Meu pensamento também é instituir o projeto da Escola dos Pais, fazendo uma integração da família no ambiente escolar. Então isso é muito importante, você ter os pais participando dentro da escola. Antigamente você tinha muito aquelas associações de pais e professores e tal, né? Então você tem que haver essa integração, essa interação, senão as coisas ficam distantes. O educador com a família, com o aluno. Então, quanto mais você puder unir para que todos entendam que é uma excelente causa, eu acho fundamental. Outra coisa que eu acho assim, muito importante é buscarmos uma forma, não sei como seria, isso vai ter que se sentar bem certinho, de uma forma de fazer um plantão para a educação, para o período das férias escolares, para aqueles filhos de trabalhadores, que eles muitas vezes estão lá na empresa, estão na fábrica, estão nos seus locais e não podem, como eles vão atender, porque as crianças estão em férias em casa e muitas vezes não tem quem possam deixá-los. Então, tudo isso é uma forma que a gente pretende focar de uma maneira assim, muito objetiva, junto com a área dos educadores que são representadas no município de União da Vitória, para a gente ter uma educação cada vez melhor. Haja visto que a União da Vitória sempre tem tido bons resultados dentro da educação. Candidato, temos mais
1 minuto e 40 para a próxima resposta. Se conseguirmos aqui, a gente pode responder e continuar aqui no vídeo na sequência. Mas a pergunta agora é sobre o Funprev. O senhor entende que existe solução para o Funprev? O Fundo de Previdência do município consome uma grande quantia de recursos da prefeitura todos os meses e inviabiliza investimentos em outras áreas prioritárias. Qual a sua proposta para amenizar ou solucionar a questão envolvendo o Funprev, candidato? Veja, esse é um assunto aí para nós conversarmos umas 2 horas, mais ou menos. Tem mais um minuto tem um aqui, minuto. mas a gente pode continuar daí pro vídeo. Mas de qualquer maneira, o que acontece? O Funprev, hoje ele não existe, né? Porque um fundo que não tem recurso, automaticamente ele é um ponto de interrogação, é algo que está na nuvem. No nosso entendimento, primeira coisa, direito adquirido é direito que tem que ser cumprido sempre. Então não se tem forma de maneira nenhuma e nem sequer e não se deseja que ninguém que já esteve ou está dentro das regras que foram colocadas venham perder seus direitos. Então isso é uma coisa muito clara e muito aberta. No meu entender, há de se fazer uma auditoria bem com uma empresa que tenha capacitação para a área da parte previdenciária, depois de feito isso, há de se buscar o retorno dos recursos da onde saíram do município. Candidato, estourou nosso tempo aqui, mas Perfeito. Continuamos no vídeo agora, pode ficar à vontade então, nessa resposta. O nosso pensamento é que a gente busque, então, buscar a causa, aonde está o início, buscarmos junto, pegando os atores principais, que é o caso a prefeitura, que são as pessoas que são funcionários e aposentados da prefeitura, né? Pegar todos os interessados e buscar uma solução para que de uma forma harmônica e orgânica se consiga resolver o problema. A gente sabe que não será resolvido por completo em 4 anos, nem em 8, nem em 10, nem em 15, nem em 20, mas terá que se ter uma maneira de se buscar uma solução em ponto futuro, tocando e mantendo as atuais responsabilidades do município. O município não pode deixar, aliás, e é um investimento. Uma pessoa diz, não estou investindo porque tenho que colocar o dinheiro no fundo. Esse é um investimento, é no ser humano, no cidadão, na cidadã, que tem o seu direito e esse direito não pode ser retirado. Mas aprofundando um pouquinho mais, candidato, então é possível, mas todos os lados vão ter que ceder um pouco, talvez seja isso que o senhor quis dizer. Vamos ter que sentar à mesa. Nós já fomos atrás, por sinal, de escritórios que já lidaram com essa situação em outros municípios, em municípios maiores que a União da Vitória, que tiveram a mesma situação, com soluções bem plausíveis, certo, sem haver quebra da harmonia dos entes que estão envolvidos. Então, eu acho que é por aí o encaminhamento que nós daremos. Até porque, nas suas palavras, e é o nosso entendimento também, quem não tem culpa alguma disso é o servidor público, né? Absurdo, né? Isso é claro para todos nós, né? Como você vai penalizar o servidor que foi tirado dele? Não é que foi tirado, ele aportou recursos para ter esse benefício. Como é que agora você vai simplesmente cortar esse benefício porque houve em algum momento ou alguns momentos formas não muito corretas no repasse do município para o fundo? Muito bem. Candidato, próxima pergunta da nossa pauta é sobre a infraestrutura. Pavimentação, iluminação pública, mobilidade urbana e transporte público também são alguns dos itens que integram a infraestrutura do município. União da Vitória receberá que tipo de investimentos nessa área caso o senhor seja eleito? Por que dessa pergunta agora? Porque ela tem a ver com o fundo também, né? Que ingessa alguns desses investimentos. Perfeito. Então vamos por partes. Por exemplo, pavimentação. Nós sabemos, e já falamos anteriormente, de que o índice de pavimentação asfáltica nas ruas dos bairros do município de União da Vitória e mesmo no centro está muito aquém das necessidades da nossa comunidade. Então isso é muito claro, vamos buscar recursos
Só o recurso municipal? Não. Nós vamos atrás dos recursos a nível estadual, a nível federal, nós vamos agilizar formas de buscar mais recursos para investirmos na pavimentação das ruas do nosso município. Quanto à iluminação pública, até o governador Ratinho Júnior, quando teve outro dia, né, há uns 2 meses atrás, próximo aqui em União da Vitória, ele deixou muito claro, ele até fez uma brincadeira, disse, olhei para o lado de Porto União bem claro e o lado de União da Vitória bem escuro. E realmente, né, União da Vitória, a iluminação pública, ela está carente, ela está totalmente defasada em relação a como poderia estar. Então, tem que se iniciar, ou seja, não precisa fazer a iluminação inteira no mesmo dia, mas faça sempre, todos os dias, um pouco. E vamos avançando. Ao passar de uma semana, você tem vários avanços. Ao passar de um mês, mais ainda. Ao passar de um ano, muito mais ainda. Então não se pode ficar parado e simplesmente justificando de que faltam recursos para se fazer. Tem que buscar soluções e tem que buscar parcerias para que isso venha a ocorrer. Quanto à mobilidade urbana, eu entendo de que a mobilidade urbana de União da Vitória, no meu entender, não pode estar sendo vista só ela. Nós temos que ver só a cidade de União da Vitória. No primeiro instante que nós formos eleitos a prefeito de União da Vitória, nós vamos buscar o prefeito de Porto União eleito e vamos buscar a forma de mobilidade com os 2 municípios. Nós temos que ter isso, porque uma comissão ela tem que estar com as 2 comunidades, porque as ruas elas se continuam. A forma de administrar a parte da mobilidade urbana em União da Vitória é fundamental que se tenha uma harmonia com Porto União. Esse é o meu ponto de vista. Nós temos mais uma luta, no meu entender, que buscarei junto com o gestor que for no município de Porto União, que é a nossa mobilidade referente ao autotrânsito pesado em União da Vitória, dentro das ruas principais. Então tem uma luta aqui que já coloco no ar e coloco já para os futuros governantes de Porto União, de que nós temos que buscar a ligação entre a 280 e a 476. Então já tínhamos esse projeto há muitos anos atrás e volto a insistir, se formos prefeito de União da Vitória, vamos buscar isso no governo federal, vamos buscar isso nos 2 governos de estado, Paraná e Santa Catarina, para que nós façamos uma interligação entre a 280 e a 476, através ali do Cachoeirinha de Porto União, construindo-se uma nova ponte sobre o Rio Iguaçu, lá no bairro São Cristóvão, saindo na 476, nas imediações mais ou menos ali, acredito que para frente onde tem ali aquela autopeça Amigão, certo, mais ou menos naquela região. O São Cristóvão já é um bairro que, sozinho ou fosse, seria um grande município. Então há de se tirar esse tráfego que vem, ele entra por dentro do município de Porto União, entra por dentro do município de União da Vitória e detona com tudo, de uma forma absolutamente errada. Então essa é uma briga que a gente vai buscar junto aos governos de estado, com o prefeito de Porto União, junto aos governos de estado e governo federal, que é fundamental. E essa sua ideia, doutor, independe daquela outra ligação da 280 com a 153. Não, né? Aquela ali é uma extensão da 280 que ela é ligada, daí vai sair lá em cima no Cacique. Isso. Certo? Ali o maior atingido é o município de Porto União. Mas eu vejo, na minha visão, de que a ligação entre a 280 e a 476, além dela ser uma ligação plana, que você não tem nem morro para subir, nem nada, você não tem que fazer obras de artes grandes, você só teria efetivamente uma dificuldade maior, que seria a ponte. Mas a ponte para um governo federal é um recurso mínimo, né? Se formos ver ali na região que ele passa o Iguaçu, ele é bem baixo, né? Então é fácil de você fazer essa construção e você vai tirar esse tráfego pesado dentro dos nossos municípios, especialmente União da Vitória. Muito bem, doutor. Continuando aqui, acho que já vai no gancho dessa sua resposta. Existem obras emergenciais em União da Vitória, aquelas que o senhor não abre mão de fazer logo nos primeiros meses de um possível mandato seu? O que é urgente para a cidade
E quais são os bairros que mais necessitam de investimentos emergenciais, candidato? Olha, cuidar a cidade, a União da Vitória, ela precisa do cuidado básico que pouco se teve nesses últimos tempos. Uma varredura inicial é fundamental, União da Vitória. Nós vimos que nós passamos um período de enchente e as coisas demoraram muito, estão demorando muito a retornarem. Não por culpa do cidadão, mas o efetivo funcionamento do serviço público da União da Vitória. Então nós pretendemos ter uma visão muito grande na melhoria. Por isso que o pessoal diz assim, quando passamos por Porto União está muito bonito, a União da Vitória está feio. O morador da União da Vitória não gosta de ouvir isso. Nós temos uma autoestima. A União da Vitória é uma cidade muito bonita mesmo. Só falta o quê? Precisa de carinho, precisa de limpeza, precisa de arrumar as coisas para serem olhadas. Agora, o que é fundamental é que na área da saúde nós tenhamos melhorias na infraestrutura dos postos de saúde. Né? Então você não pode ter posto de saúde chovendo dentro, você tem que ter qualificação dessas áreas em termos técnicos. Então esse olhar com carinho para o município ele é fundamental. O interior, o que o cidadão, a cidadã que mora no interior, o que ele deseja? Se você me perguntar para todos eles, vão dizer assim, a primeira coisa, antes da saúde e antes da educação, ele precisa da estrada. Porque sem a estrada ele não vai ter nem a educação, nem a saúde. Então melhorar as estradas do interior do município de União da Vitória é fundamental. Fundamental, porque senão essas pessoas vêm em êxodo, saem do meio rural e vêm ficar em nossos bairros, consequentemente dando dificuldades maiores. E eles deixam de estar gerando o alimento, produzindo no interior, mantendo a cidade. Então não existe cidade sem o interior. Isso é muito claro. Então tem que haver o agricultor, tem que haver esses abnegados que trabalham diuturnamente para nós termos os alimentos em casa. Mas para isso eles precisam de estrada. E essas estradas estão em União da Vitória, muitas até intransitáveis. Muito bem, candidato. Falando agora sobre as cheias do Rio Iguaçu, que também é uma pauta muito importante aqui em União da Vitória e também em Porto União. Em caso de uma nova cheia do Rio Iguaçu nos próximos anos, a exemplo da que ocorreu no ano passado, o senhor tem algum plano de contingência? As possíveis cheias e novas enchentes também estão na sua pauta, no seu plano de governo? Com certeza. A questão de cheias, nós temos uma experiência muito grande, porque convivemos como cidadão a enchente de 83, né, como médico, e a minha casa foi atingida. Convivi a enchente de 92 com minha casa atingida, sendo prefeito do município de Porto União, na oportunidade, e nesse momento que nós estivemos, nós atuamos como profissional médico. Minha esposa trabalhou na cozinha comunitária, ali no Externato Santa Terezinha, e aquela enchente de 92 foi quase 1 metro maior que a enchente do ano passado aqui em União da Vitória. Então nós sabemos da importância de você ter uma equipe administrativa que tenham um preparo constante para o enfrentamento das cheias. Uma coisa é verdadeira, ninguém pode vir e falar, dizer assim, nunca mais haverão cheias em União da Vitória. Absolutamente, haverão cheias sim em União da Vitória, em Porto União e em toda a nossa região, porque o Iguaçu está aqui, graças a Deus temos ele aqui. Além da beleza, ele nos traz a água, ele nos traz coisas muito boas. Agora, nosso pensamento e a ideia da Corpreri em 1992 foi do gestor de Porto União, na reunião aqui na Câmara Municipal de União da Vitória, e esse gestor era eu. Então a comissão Corpreri, criada em 1992, foi ideia nossa, quando estavam presentes os governadores do estado, Wilson Klein Bing e o governador Roberto Requião. Então essa visão de como fazer o enfrentamento de cheias nós temos. Nós temos e vamos ter uma comissão permanente, vamos criar uma comissão para ter o acompanhamento com pessoas da comunidade, com pessoas das áreas atingidas, para estarem acompanhando todo o processo para a busca de soluções, mesmo que sejam pequenas, mas que se avance. O que nós vemos desde 1983, 92 e agora? Até agora o que foi feito? Nada.
Você pode me responder, foi feito alguma coisa? Nada. Então tem que haver, a comunidade tem que se organizar, ter uma comissão, o poder público tem que estar junto, nós vamos estar juntos, para ser um pleito continuado. Graças a Deus tivemos agora o governador Ratinho Júnior, que parece que deu um alento em buscar um estudo para a gente tentar amenizar. Felizmente temos um governador sensível a essa situação, mas de qualquer maneira nós temos que avançar e ter um estudo, uma forma constante de cobrança dos gestores estaduais e federais para se conseguir recursos e soluções para amenizarmos as cheias. Muito bem, candidato. Seguindo aqui a nossa pauta sobre a segurança pública agora. Essa também é uma pauta que preocupa muito o cidadão de União da Vitória. Apesar de ser um papel do Estado de garantir a segurança, é também função da Prefeitura planejar ações, incentivar campanhas e colaborar para que a sensação de segurança seja um pouco maior. O seu governo, seu plano de governo, terá um trabalho voltado especificamente para essa área? Dentro daquilo que é de nosso poder como gestor municipal, a minha visão, eu acho muito importante nós aumentarmos o número de câmaras de segurança para que com imagens nos locais onde sejam mais propícios, a locais mais onde não sejam áreas mais sensíveis, a gente poder ter essa visão para podermos estar passando essas imagens para Corpo de Bombeiro, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, enfim, para nós podermos estar atuando, colaborando com a área da segurança de nosso município. Muito bem. Sobre o inchaço da máquina pública agora, doutor. Muito se questiona isso, né? O inchaço da máquina pública, o excesso de cargos comissionados na estrutura da prefeitura. O senhor concorda que isso realmente é um problema e como o senhor pretende trabalhar essa questão do inchaço da máquina pública? Volto aqui com a experiência que tive como gestor em 1989, 92 no município de Porto União. Naquela oportunidade nós trabalhamos com o município de Porto União com 7 diretorias, nós não tínhamos secretarias e 4 assessorias. Então, em 11 pessoas, nós fazíamos a gestão do município de Porto União, claro que com os desdobramentos de diretor, de chefes de seção e tal. Então, a máquina pública do município de União da Vitória está escancarada que ela está muito inchada. Muito inchada. No número de secretarias, nós pretendemos fazer com que se haja uma diminuição, cortando mais ou menos pelo meio o número de secretarias. Nós vamos compactar as secretarias municipais, nós vamos diminuir os cargos comissionados, nós vamos utilizar desde que as pessoas tenham capacitação, nós vamos procurar utilizar para os cargos assim chaves, os próprios funcionários da rede municipal de funcionários. Funcionários de carreira. De carreira do município. Sim. Porque diferente do que muitas pessoas imaginam, eu tenho uma visão da seguinte maneira. Tanto na área da educação, saúde e administração, nós temos que ter pessoas concursadas. Porque você não perde, em função da mudança de governos, você não perde a essência da máquina pública. Então, na educação, na saúde e na administração do núcleo da prefeitura, no meu entender, deveria de ter sempre o funcionário que fosse concursado, que ele não entrasse pela porta de fora, né? Então nós vamos procurar premiar essas pessoas e à medida que não se tenha pessoas com capacidade técnica, que eu diria que muitos têm essa capacidade técnica, nós buscaríamos aí sim complementar com cargos comissionados. Muito bem. Candidato, o senhor conta com que tipo de apoio em outras esferas? Por exemplo, o senhor tem apoio de lideranças regionais, estaduais, de algum ou alguns deputados estaduais e federais? Quem vem com o senhor nessa campanha, nessa candidatura aqui, caso seja eleito, né? Quem vem conosco nessa candidatura é o povo, é a população de União da Vitória. Esse é o grande gestor, são as pessoas que são os nossos acompanhantes. Claro que nós temos ligação próximas com os deputados estaduais, Alexandre Cury, com o deputado Hussein Bacri, nós temos ligações com o deputado federal Beto Richa, com Padovani, nós temos acesso
a vários deputados e que eu tenho certeza que todos eles estão imbuídos na melhoria da qualidade de vida do município de União da Vitória. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mesmo porque, quando estivemos no governo do município de Porto União em 1989-92, nós não tínhamos o governante maior, que era o governador do estado, era Pedro Ivo Campos, não era do nosso partido na época, eram dois partidos, PDS e MDB. E nós éramos do PDS, mas nunca deixamos de ser recebidos e muito bem recebidos pelo então governador e pelos seus deputados e pelas suas lideranças e seus secretários. Eu tenho certeza absoluta que no governo Ratinho Júnior, que foi um governo que nós apoiamos para governo do estado, temos na linha dos secretários de Estado o nosso ex-prefeito Santinho Roveda, que é uma liderança muito expressiva dentro do nosso município e dentro do governo Ratinho Júnior. Ele poderá ser também uma grande porta de entrada para nós estarmos juntos ao governador. E como já falei, que trabalhamos para o governador Ratinho Júnior ao governo do estado, nós vamos estar buscando juntos os nossos deputados estaduais, federais e ao governo do estado do Paraná e ao governo federal recursos e melhorias para a nossa comunidade. Não vejo nenhum problema em termos de relacionamento com essas esferas de governo. Muito bem, candidato. Vamos para as últimas perguntas aqui, ó, 35 minutos já, passa rápido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte. Que importância o senhor observa nessa área, no esporte aqui no município de União da Vitória? Teremos projetos sociais para incentivar a prática esportiva, principalmente entre as crianças e adolescentes, e aqui a gente está falando, né, de espaços e aparelhos públicos, né, para a prática esportiva. Perfeito. Não só eu como a minha esposa sempre fomos atletas, então sempre praticamos esporte durante a vida toda, né? Voleibol, doutor? Voleibol, voleibol, basquete, futebol de salão, então tênis de campo. Nós nos conhecemos, eu e minha esposa, praticando esporte, jogos abertos. Então você veja que a gente tem na vida toda o esporte ligado. Quando eu fui prefeito de Porto União, nós realizamos aqui os 4 joguinhos abertos de Santa Catarina. Quando esteve jogando aqui o Guga Kirten. Você veja que interessante, foi campeão aqui. Mas enfim, nós mobilizamos todas as escolas do município de Porto União e União da Vitória. Todos os colégios, foi um grande evento, mais de 4.500 atletas, a abertura foi aqui no Antíoco Pereira, uma abertura memorável. Eu fui nessa, doutor. Eu fui. Você recorda, né? Então a gente sempre teve os olhos voltados para o esporte, e principalmente para o jovem. À medida que você leva a criança, o jovem, para o esporte, você distancia da droga, distancia dos vícios. Então nós acreditamos no esporte, nós sabemos que o esporte ele é saúde não só física como mental. Então ele é fundamental para a formação de um ser humano. O esporte ele é primordial, eu diria, para a sua existência. Então nós vamos estar com certeza revitalizando as academias ao ar livre, nos diversos pontos do nosso município, que muitas vezes ficam um pouco abandonadas. Vamos revitalizar e instalar novos parques infantis em diversos pontos do município, estudar a instalação de novos, novos locais para o esporte, olhar também para o esporte para a pessoa idosa, para a pessoa que está ali nos seus 70, 80 anos, que o esporte ele não tem idade. O esporte você deve oportunizar para toda a sociedade sempre. Então, pode ter certeza que será uma área em que nós haveremos de trabalhar muito bem com a nossa equipe de governo. Muito bem. Qual é o tratamento que o senhor dará para a cultura, candidato? Projetos culturais que contemplem toda a sociedade fazem parte do seu plano de governo? Com toda certeza, né? A cultura é algo que você tem que, sempre que possível, estar incentivando e motivando a comunidade. Primeiro, não vamos parar nenhum projeto que esteja sendo eficiente, que esteja apresentando bons frutos no nosso município de União da Vitória. Nós queremos sempre promover projetos culturais nos bairros. Nós desejamos fazer com que
a gente consiga valorizar as estruturas culturais do município, como a Casa da Família Amazonas, a Vila Maria, né, onde está inclusive a Secretaria Municipal de Cultura, o museu, a biblioteca municipal. Nós fazemos com que tenha uma oxigenação, fazendo com que mais pessoas busquem a utilizar desse benefício que a comunidade tem, que muitas vezes até esquece. E o seu poder público, se ele não fomenta e não lembra, de repente a pessoa está em casa e está acomodado. Agora, se você vai, fala, motiva, faz com que a pessoa pense em alguma coisa diferente, a cultura está aí justamente para somar na comunidade. E o senhor entende que temos aqui em União da Vitória, emendando aqui nessa pergunta, temos aparelhos, temos instalações que possam receber esses projetos culturais, né? Com certeza, né? Nós temos aí o Cineluz, né? A gente tem espaço aí que você pode, a própria rodoviária, a ferroviária, desculpa, né? São locais que você pode avançar muito. Nós tivemos reuniões já com artesãos do nosso município. Eu fiquei encantado com o que eles me demonstraram em termos de qualidade que eles têm e de motivação que eles têm. De repente o poder público poderia estar mais presente, estar junto para motivá-los e fazer com que avançasse. E o secretário municipal de Cultura deve ser alguém sempre voltada e envolvida com a comunidade nessa área. Essa é a nossa visão. Muito bem, candidato. Nossa última pergunta aqui, estamos com o tempo bem tranquilo, não precisou correr, não precisei cortar o senhor nenhuma resposta. Mas a última, não menos importante, é sobre o turismo, o lazer e o entretenimento atraem investimentos e, consequentemente, recursos para o município de União da Vitória. O que podemos esperar em termos de projetos nessas áreas no seu plano de governo? O turismo é a indústria sem chaminé, né? Então, é o grande motivador que se tem de você trazer recursos para a tua comunidade sem ter um impacto ambiental, sem ter um impacto grande com a sociedade. Eu vejo que a motivação e o incentivo ao turismo é fundamental. Nós temos aqui, por exemplo, agora na União da Vitória, né, o prefeito Bachirabas colocou ali um mosaico, a escadaria de mosaico, que ficou muito bonita, diga-se de passagem, que é um início de um ponto onde você vai desenvolver o turismo. Esse ponto iniciou lá atrás, né, com Domingos Caramela, não é verdade? Quando construiu o Cristo. Então, essa sequência em você fazer motivação e fazer com que as coisas avancem é fundamental. Nós já tivemos em contato com um grande empresário. Ele, por ter uma ideia, sabe a roda gigante em Camboriú? Sim. Certo? Ele é proprietário daquela, como outras rodas gigantes e outros locais de entretenimento no Brasil. Então, é uma pessoa amiga nossa. Ele está motivado em vir para a União da Vitória, vir buscar alternativas, porque eles têm uma visão muito grande, muitas vezes muito à frente da nossa visão. Então vamos trazer as pessoas que têm, ele tem entretenimento a nível mundial, não é só no Brasil. Então essas pessoas já estamos contactando, estamos conversando, dando para eles a possibilidade de um dia vir estar junto aqui conosco, e virão. Pode ter certeza disso, porque nós não temos só aqui o Morro do Cristo, né? Nós temos o nosso Rio Iguaçu, mas nós temos as nossas cachoeiras, nós temos trilhas. A nossa região carece hoje de um grande hotel, fazenda, buscar investidores para a situação, que eu acho que cabe perfeitamente na nossa região, né? Então, o turismo, ele é fundamental para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, vamos buscar um calendário de eventos anuais para que se possam fazer, enfim, cavalgadas, caminhadas, corridas, trazer gente. E como o senhor falou, é importante que as pessoas venham e permaneçam aqui na Vitória, né? Exatamente. Mas à medida que que a cidade começa a ser mais atrativa, mais as pessoas se motivam. À medida que você vê que a tua cidade está indo para frente, você começa a acreditar, e isso de certa maneira, que o cidadão de União da Vitória e a cidadã fica um pouco desmotivado. Aqui não está acontecendo nada. Não, nós temos que fazer com que as coisas realmente
aconteçam em União da Vitória. E irão acontecer, pode ter certeza disso. E nesse ponto é importante o que o senhor falou também, que aconteçam e sejam divulgadas, né? As Isso, pessoas precisam saber com dessa certeza. agenda, desses eventos todos, né? Perfeito, é isso mesmo. Bom, candidato, temos mais 1 minuto antes das considerações finais. Se o senhor entende que alguma pauta, algum assunto ficou fora da nossa conversa, por favor, fique à vontade. Aí temos mais 1 minutinho para que o senhor possa abordá-la. Olha, como vida pública, é um momento que você se dedica, né? Você faz com que deixe todos os seus afazeres da vida privada para você estar dentro dela. E esse cargo que se busca da prefeitura é um norteador para o município, no ponto futuro, né? Nas melhorias de todas essas áreas, como você falou. Educação, saúde, segurança, turismo, esporte, que são os pilares básicos da sociedade. E a sociedade ela precisa sempre avançar. E as alternâncias de administrações são fundamentais, são muito importantes para que se venham novas ideias e novos momentos para a sociedade, né? Candidato, então temos agora mais 2 minutos aí para a sua última mensagem, as considerações finais, já terminando o nosso papo aqui. O senhor pode falar direto para o seu eleitor, para aquela pessoa que gosta do Dr. Ari. Fique à vontade agora, mais 2 minutos para terminarmos aí a nossa conversa. Olha, eu me sinto como uma ponta de lança dentro do processo eleitoral em União da Vitória, à medida que vem junto em nossa lança um grupo de pessoas que são candidatos a vereadores e vereadoras, com um vice-prefeito de origem humilde, que é o Claudimir Tocco, uma pessoa trabalhadora, um empresário extraordinário, uma pessoa que sabe o que é trabalhar, sabe o que é lutar pela vida. Então, eu acho que a gente faz hoje uma dupla, o Ari e o Tocco, faz uma dupla de trabalho, de foco para o desenvolvimento da nossa comunidade. Os nossos candidatos a vereadores e vereadoras são pessoas extraordinárias, são pessoas que estão motivadas, estão visualizando um ponto futuro para a União da Vitória, um ponto futuro melhor do que aí está. Vamos avançar. Por isso o nosso lema é mudar para avançar. Nós queremos avançar. Aos 72 anos de idade, eu não me permitiria errar. Aos 72 anos de idade, eu não me permitiria fazer a imagem e o trabalho para os meus netos um futuro pior. Nós pretendemos ter um futuro melhor. Então, para isso que nós abraçamos essa causa, estamos na ponta da lança, levando paulada para cá e para lá, que faz parte da vida pública, mas de qualquer maneira imbuídos do melhor propósito possível, que é a melhoria da nossa comunidade como um todo, em todos os seus segmentos. Então, a população de União da Vitória pode confiar em nós, tenho certeza. Candidato, desculpa, mas a regra aqui deu o nosso tempo, tá? Perfeito. Agradeço imensamente a sua presença em aceitar o convite do Grupo Verde Vale de Comunicação, aqui pelo Jornal O Comércio, fazendo essa sabatina, essa conversa, com todos os candidatos que aceitaram o nosso convite. Então, para você que nos acompanhou até agora, conversamos hoje com Ari Carneiro Júnior, mais conhecido como Dr. Ari, ele que é do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, número 45 na urna. Então, espero ter ajudado, colaborado com os nossos ouvintes, leitores, a nossa audiência, para fazer um voto mais consciente. Lembrando que essa conversa aqui vai estar disponível agora, você que nos acompanha nos canais do YouTube do Jornal O Comércio, pode compartilhar, deixe seu like, compartilhe com os amigos, ative as notificações para receber os próximos vídeos que faremos aqui. E essa rodada de conversas do projeto Eleições 2024 é um oferecimento do Mais Comércio Clube de Vantagens. Nele você pode ter descontos, benefícios e vantagens em diversos estabelecimentos aqui do Vale do Iguaçu, cinema, loja de conveniência, posto de combustível, supermercado, choperia, danceteria, enfim. Procure aqui no link que está abaixo, você vai saber todos os benefícios e vantagens por uma mensalidade baixíssima. Além disso, são vantagens e benefícios em mais de 20 mil estabelecimentos em todo o Brasil. Então, clique aqui embaixo, saiba mais sobre o Mais Comércio Clube de Vantagens, que trouxe aqui um oferecimento dessa conversa nossa com o Dr. Ari. Novamente, doutor, muito obrigado pela sua
pela sua presença. Espero que tenhamos colaborado, né, com essa exercer a cidadania do cidadão a de Nova democracia. Viçosa. Exatamente. Então, eu que agradeço. quem não conhecia o Dr. Ari ainda, hoje acho que conheceu um pouco melhor, né? Então, muito obrigado. Vou deixar seu abraço aí para o nosso ouvinte. Tá, eu agradeço a todos e no dia 6 de outubro, 45. Tá aí sim. Muito bem. Obrigado e até a próxima. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.